Bom dia, queridos! Que alegria poder estar aqui novamente com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e eu estive afastado, fiz só o primeiro dia de Gênesis, porém eu estava com Covid, eu, minha esposa e meu filho Isaac, do meio, e devido à quantidade de tosse e não estar bem, passando muito mal, eu não pude dar continuidade. E eu agradeço as orações dos irmãos, que tenho certeza que não foram poucas por nós, e essa vitória é nossa. E quero aproveitar para agradecer também ao professor Fábio, que prontamente nos cobriu e esteve trazendo os áudios e a explanação dos capítulos do livro de Gênesis para edificar as nossas vidas. Então que Deus abençoe a todos vocês aí, pela oração, pela comunhão, e que Ele continue nos abençoando agora até o final deste capítulo, onde entra um novo professor para ministrar aos nossos corações. Hoje nós vamos meditar no capítulo 25, 26 e 27 do livro de Gênesis. No capítulo 25 começa relatando aqui, narrando o novo casamento de Abraão. Nós vemos nos capítulos anteriores que Sara havia falecido, e agora Abraão se casa com uma mulher chamada Quetura, tem mais alguns filhos. Aqui relata que Abraão deu alguns presentes a eles, mas a herança principal, maior de Abraão foi para Isaac. Também nos conta aqui que Abraão fez com que os filhos que teve com Quetura fossem para o lado do Oriente, para estar longe de Isaac, e assim, a fim de evitar problema entre os seus filhos. Do 7 ao 11, fala da morte de Abraão. Aqui cita que ele viveu 175 anos. Isaac, junto com Ismael, seu irmão, sepulta Abraão na mesma sepultura que ele havia comprado. Abraão comprou para sepultar Sara, então ele é colocado ali juntamente com Sara. Do versículo 12 ao 16, fala sobre a descendência de Ismael. Assim como Deus havia falado com Abraão, Ismael teve 12 filhos, 12 príncipes. Aqui cita o nome de cada um certinho. Eles tiveram uma cidade, cada um teve uma cidade com o seu nome. E do 17 ao 18, fala também da morte de Ismael. Fala que ele viveu 137 anos, e aqui termina a história do filho de Abraão, Ismael, com a sua morte. No versículo 19, agora em diante, 19 e 20, começa a falar sobre a descendência de Isaac. Então aqui cita sobre Jacó e Esaú, que foram os dois filhos de Isaac. No 21 e no 23, narra aqui que Isaac clamava ao Eterno, porque Rebeca, sua esposa, era estéril e já fazia 20 anos que eles haviam casado e ela não tinha filhos ainda. E aí ela engravidou, e aqui narra que ela sentia uma briga dentro do seu ventre. É como se tivesse ali mais de um filho chutando um ao outro, e não tinha ainda a tecnologia da ultrassom, e ela foi falar com o Senhor. E o Senhor revelou a ela que, na verdade, tinha duas nações, dois povos dentro do seu ventre, e que o maior serviria o menor. Então ali Rebeca pôde entender por que tanta briga, porque havia gêmeos em sua barriga. No versículo 24 ao 26, fala do parto. Primeiro nasceu um filho peludo, por isso o nome dele foi Esaú, que significa peludo. E quando estava nascendo Esaú, esse filho peludo, o segundo filho havia agarrado em seu calcanhar e saiu junto ali na sequência. Por isso que o nome foi colocado Jacó, que significa enganador. Eles entenderam ali que o segundo filho queria puxar o primeiro, tinha intenção de nascer primeiro, então ele ganhou esse nome de enganador. No versículo 27 e 28, diz que Esaú era um caçador. Ele caçava, preparava ali as caças, e seu pai amava tudo isso, e por ser o primogênito, Isaac amava mais a Esaú. Jacó, por sua vez, já era mais pacato. Provavelmente ele cuidava das ovelhas, e Rebeca amava mais a Jacó. Agora, para finalizar o capítulo 25, do versículo 29 ao 34, narra uma história muito importante. Narra uma história sobre a venda da primogenitura.
conta que, como era caçador Esaú, ele saiu para uma caça, deve ter demorado muito nessa caça para conseguir capturar alguma coisa, e quando ele chega, ele está assim, cansado, mas não com aquele cansaço que você chega todo dia do trabalho, um cansaço assim, que ele estava esvaído mesmo, era um cansaço quase com sentimento de morte, muitas horas provavelmente sem água, sem se alimentar, ou de repente até dias, e quando ele chegou, Jacó tinha feito uma sopa vermelha, uma sopa de lentilhas vermelha, e quando ele chega e ele fala para que Jacó venha dar para ele, porque ele está morrendo literalmente de fome, Jacó ele fez jus ao seu nome e não desperdiçou a oportunidade. Para você entender, o primogênito ele tinha uma importância muito grande. Ele era o filho que abria a madre de sua mãe e que representava ali a força e vigor do seu pai. Então era um filho muito importante, ele tinha direito dobrado das bênçãos, ele tinha ali o direito de assumir a liderança, de estar sobre a família, então assim, era algo importantíssimo, era algo assim de muito valor ser o filho primogênito. E Jacó, quando vê a fome e a ânsia que Esaú estava para comer de tão faminto, Jacó falou, não, eu te dou dessa sopa sim, eu te dou, então me dá aqui. Ele falou, não, mas tem que fazer primeiro uma coisa, que você precisa me vender sua primogenitura, eu quero ter o direito de ser o primogênito. E isso não foi uma ideia que brotou da cabeça de Jacó, havia essa possibilidade de venda sim, e Jacó com certeza conhecia isso e aproveitou o ensejo, a oportunidade. E ele falou, eu te dou a comida e você me dá a primogenitura, está tudo resolvido. Esaú, pensando que se não comesse morreria e pouco serviria para ele a primogenitura, ele não valorizou o tanto que precisava valorizar uma primogenitura. E ele trocou, ele vendeu, ele jurou ali que ele estava vendendo a primogenitura por aquele prato de lentilhas, aquela sopa vermelha. E a partir daí, Esaú começou a ser conhecido como Edom, que significa o vermelho. Guarde bem essa história, que daqui a pouco nós vamos retornar a uma outra história que é uma sequência dessa história que acabamos de falar sobre a venda da primogenitura. Agora no capítulo 26, começa dizendo que houve uma grande fome, mais ou menos como aconteceu na história de Abraão. E Isaac tinha que sair daquela região por conta da fome, e o Senhor o alerta que não era para ele descer até o Egito, e ele foi para Gerar, que era a mesma localidade que Abraão esteve, onde aconteceu a história de Abimeleque. Vocês devem estar lembrando, porque foi essa semana que nós estudamos sobre isso. Abimeleque, ele não era o mesmo Abimeleque que conta na história com Abraão, provavelmente era um título, e como o faraó tinha um título, né? Faraó era um título, então era um outro Abimeleque, porém continuava sendo ali da região de Gerar e era rei dos filisteus. Então quando chega ali Isaac, né, o Senhor falando com ele para ele não descer para o Egito, o Senhor reafirma ali as bênçãos que tinha falado com Abraão. Deus reforça ali no versículo 20, do versículo 2 ao 6, para que ele tivesse ciente que Deus estava com ele, e Deus ressalta que a bênção estava com ele por conta da fidelidade do seu pai Abraão. Fala que ele teria descendentes numerosos, todas aquelas promessas que Deus havia feito a Abraão, ele repassa agora, ele reforça com Isaac, para que Isaac tivesse ciência que o Deus de Abraão estava com ele também. Do versículo 7 até o 11, parece que muitas coisas vai se repetindo o que aconteceu com Abraão, né? Abraão desceu ao Egito, o Senhor disse para Isaac não descer. Aí Abraão foi para a região de Gerar, Isaac também foi. Quando Abraão chegou lá, Abraão mentiu sobre sua esposa Sara, dizendo que era sua irmã, e Isaac fez a mesma coisa. Do 7 a 11 diz que ele chega lá e diz, olha, Rebeca é minha irmã. E passado algum tempo, não muito tempo, Abimeleque de longe viu que ele acariciava ali Rebeca, e não era como um irmão acaricia sua irmã. Ele percebeu que era um carinho de marido para a mulher. Então ali ele chama Isaac, confronta Isaac sobre aquilo, né? Ele
foi duro com Isaac por conta dessa mentira. Isaac ali se desculpa e conta também o porquê que ele fez isso. Ele havia medo nele que o pessoal da região o matasse para ficar com sua esposa, e Abimeleque faz ali solta um edito que ninguém deveria encostar, né? Abimeleque ele assim conseguia, eu acredito pelos relatos da história, ele conseguia entender que havia uma bênção sobre Abraão, e essa bênção estava repousada sobre Isaac, e eles não queriam encostar, porque a sua família, na época de Abraão, sofreu muito quando Sara foi tirada de Abraão. Embora o outro Abimeleque não se deitou com ela, mas houve um problema ali que Abraão precisou orar para que saísse da casa de Abimeleque. Do versículo 12 ao 15, narra sobre a prosperidade de Isaac. As plantações, tudo que ele fazia prosperava, os animais, e ele começou a enriquecer de uma maneira muito grande. Isso trouxe inveja. Os filisteus passaram a invejar Isaac e começaram agora a entulhar os seus poços. Esses poços são os mesmos poços que os empregados, os escravos de Abraão haviam cavado. E Isaac tomou posse desses poços e agora eles começaram a entulhar, porque a água era algo de suma importância para eles. A única água, fonte que eles tinham ali era dos poços, para os animais, para as plantações. Então isso eles queriam ali, pela inveja, causar um grande problema a Isaac. E por conta dessa situação, Abimeleque pede para que Isaac se retire, que vá embora ali da sua região. Isaac se retirou não muito longe, mas saiu fora ali da região deles, dentro da região de Gerar ainda, mas foi para o vale. Agora estabelecido ali no vale, ele cavou novamente aqueles poços que os filisteus entulharam e deu agora outros nomes a eles, não mais os nomes que Abraão, seu pai, havia dado. Do versículo 19 ao 25, Isaac agora cava os seus empregados, né, um novo poço, sai bastante água, e os nativos agora começam a reivindicar não mais o poço, mas diz que a água é deles. E aí o Isaac deu o nome de Ezeque a esse poço, significa discussão. Os seus empregados foram cavar outro poço, e os empregados fizeram a mesma coisa. Essa água é nossa, né? Nós temos direito porque essa água é nossa. E o nome desse segundo poço foi colocado de Sitna, que significa acusação. Então ele estava sendo acusado de roubar a água que eles descobriram. Aí ele cavou outro poço, e esse poço já não deu mais problema. Então o nome foi Reobote, que significa amplo espaço. Após esse acontecimento do poço, Isaac sobe a Berseba, e quando ele sobe a Berseba, o Senhor fala com ele naquela noite. Então o Eterno apareceu e disse: olha, eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo de nada, pois estou com você. Eu abençoarei você e farei os seus filhos prosperarem por causa de Abraão, o meu servo. E no versículo 25 diz que Isaac ali construiu um altar e orou ao Eterno, invocando o nome do Eterno. E no mesmo lugar ali, ele armou suas tendas, e os seus empregados começaram a cavar um outro poço. Agora, do versículo 26 ao 33, acontece outro fato também que se repetiu ao que havia acontecido com Abraão. Abimeleque procurou Isaac, e ele chegou ali. Isaac foi tanto quanto duro com ele, por eles ter expulsado Isaac ali das suas terras, mas a conversa foi apaziguadora, e Abimeleque, reconhecendo quem era Isaac, assim como o outro Abimeleque, na primeira aliança que Abimeleque fez ali com Abraão, reconheceu que Abraão era um príncipe, um profeta, um homem de Deus. Agora também Abimeleque vem e reconhece que era um homem de Deus, que a bênção de Abraão estava sobre Isaac, e ali propõe, por juramento, eles selarem uma amizade entre eles, para que os povos ali, os filisteus, não viessem sofrer na mão de Isaac. E eles selam por juramento essa amizade, eles celebram isso, e a gente vê aqui a bênção do Senhor sendo reconhecida pelas pessoas ao redor que havia sobre Isaac. No 34, 35, para finalizar o capítulo 26, fala sobre as duas esposas que Esaú tinha. As duas eram hititas, e elas traziam muito tormento para a vida tanto de Rebeca quanto para a vida de Isaac. Assim finalizamos o capítulo 26. Agora no capítulo 27,
narra sobre o que Rebeca e Jacó fizeram, como eles fizeram para enganar Isaac e a Esaú. Nós temos uma sequência que primeiro Esaú vende a primogenitura. Não, primeiro Deus fala com Rebeca que teria duas nações em seu ventre, que o maior serviria o menor. Então Deus estava dizendo que o menor na realidade se tornaria o maior e o maior se tornaria o menor. Depois Esaú vende a sua primogenitura porque estava com muita fome ao ponto de pensar que ia morrer. Nós vemos no finalzinho do capítulo 26, dizendo que assim como foi totalmente ao contrário, Abraão teve toda a preocupação que Isaac casasse com alguém da sua parentela. Nós vemos que Esaú não teve nenhuma preocupação em casar com as hititas ali, e estava trazendo tormento aos seus pais. Ele não estava preocupado com a linhagem, com as premissas que eles tinham na família, com os costumes e premissas. E agora no capítulo 27, nós vemos que Isaac, do 1 ao 4, ele procura Esaú e fala: olha, eu já estou velho, né, não sei quanto tempo mais eu tenho, as vistas dele já estava cansada, provavelmente ele praticamente não enxergava nada, no mais que ele enxergasse seria vultos. Então ele procura Esaú e fala: eu quero que você vá, casse um animal ali que você sabe que eu gosto de comer, preparado por você, prepare uma comida no tipo que eu gosto e traga aqui, porque eu vou comer e vou te abençoar, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Do 5 ao 10, mostra que Rebeca ouviu essa conversa, e agora Rebeca procura Jacó, conta a ele qual que era o plano, qual que era a conversa que Isaac teve com Esaú. Esaú já saiu à caça imediatamente, e agora Rebeca traz Jacó e fala para ele que quem deveria ir lá para receber a bênção seria ele, que ela iria preparar, que ela tinha um plano e que Jacó devia ficar atento ao plano para que ele fosse abençoado antes de Esaú. Do 11 ao 13, Jacó acha o plano perigoso, porque ele era diferente do seu irmão, lembrando que Esaú era peludo, Jacó não era. Havia também a diferença da voz, havia a diferença do cheiro, porque o caçador estava envolvido com animais, envolvido no meio do mato, ele tinha um cheiro típico de caçador. Então Jacó sabia do problema, e ele ainda disse: meu pai vai me amaldiçoar se descobrir. E Rebeca falou: não, que a maldição caia sobre mim e não sobre você se isso ocorrer. Rebeca, no versículo 14, pede que ele busque um cabrito. Rebeca prepara esse cabrito da forma que ela sabia que Isaac gostava, e pega Jacó. Jacó fala: mãe, mas eu sou do 15 ao 17, fala, eu sou diferente, eu não tenho pelos. Então ela pega a pele do cabrito, envolve ali o pescoço, pensando que Isaac viesse abraçar Jacó, e ela põe em suas mãos também, porque ela sabia que Isaac tocaria suas mãos. E para resolver o problema do cheiro de caçador, ela pegou uma roupa de Esaú e pediu e fez com que Jacó vestisse a roupa para que ele tivesse o cheiro de Esaú. Do 18 ao 19, Jacó chega ali com a comida, se apresenta a Isaac, né, se passando por Esaú. Isaac desconfia, porque foi muito rápido, ele sabia que levava um tempo muito maior para pegar uma caça, para poder preparar. Então Isaac desconfia por conta do tempo, e também ele percebe que a voz é diferente, e você vê que neste momento Jacó, ele mente, e ainda ele fala que foi Deus, né? Ele usa Deus ali para dizer que Deus abençoou que a caça chegasse mais rápido a mim, que eu encontrasse ela, por isso que eu cheguei mais rápido aqui. Isaac, desconfiado, pediu para que ele se aproximasse, para que ele viesse tocar, que ele pudesse tocar, e ele, sabendo da diferença, ele imaginava que ele poderia identificar melhor. Do 22 ao 23, Isaac toca, né, em Jacó e fala: olha, a voz é de Jacó, mas as mãos peludas são de Esaú. E do 23 ao 24, próximo ali ao momento dele abençoar, né, o seu filho, Isaac ainda insistiu e perguntou: mas é Esaú mesmo que está aí?
A pulga estava atrás da orelha de Isaac. Era muito rápido o tempo, a voz era parecida. Com certeza Jacó não tinha tanto entusiasmo em sua voz ou ao falar por conta da mentira. Ele sabia o risco que ele estava correndo se ele fosse pego na mentira pelo seu pai. No versículo 25, conta que Isaac comeu e bebeu. Ele tomou o vinho e comeu a sua refeição. E ainda desconfiado, no versículo 26 ao 29, nós vemos que ele atrai o seu filho ali para que ele viesse dar um beijo, né? Ele quis beijar o seu filho para que ele pudesse sentir o cheiro. Então, quando ele beija o seu filho, ele percebe que o cheiro que está ali não é o cheiro de Jacó, e sim era o cheiro de Esaú, o caçador. Então eu vou ler com vocês aqui na versão parafraseada a mensagem que diz assim: o cheiro é de meu filho, é como o cheiro do campo abençoado pelo Eterno, que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho da terra, que os povos sirvam a você e as nações o respeitem. Você dominará sobre os seus irmãos e os filhos de sua mãe haverão de honrá-lo. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados e os que abençoarem você serão abençoados. No versículo 30 e 31, diz que assim que Jacó se retirou, após ele ser abençoado, Esaú chega com a caça, prepara a comida e se apresenta a Isaac e pede que ele coma e o abençoe. No versículo 32, Isaac pergunta: mas quem está aí? E Esaú responde com bastante entusiasmo: seu filho mais velho, Esaú. No 33 fala que Isaac ficou apavorado, ficou trêmulo e perguntou assim, e disse para Esaú, né? Quem é que já veio aqui? Porque alguém veio aqui, trouxe a comida, eu comi e o abençoei. No versículo 34 mostra assim a tristeza, a amargura de Esaú. E Esaú pergunta se ele também não pode ser abençoado. Meu pai, eu também não posso ser abençoado. Na altura do campeonato, tanto Isaac quanto Esaú já sabia, já tinha entendido o que aconteceu e que quem teria chego ali foi Jacó e não Esaú. Então agora Esaú, preocupado, ele implora para o seu pai para que ele possa abençoar também. No versículo 35, Isaac declara que Jacó já tinha tomado todas as bênçãos que pertenceria a Esaú, Jacó já havia levado. No versículo 36, Esaú murmura, ele fala sobre a atitude de Jacó, ele fala sobre aquele momento da lentilha. Ele fala ali que Jacó o enganou. Nós vemos que não foi um engano, ele foi sagaz, mas não foi um engano, foi algo que Esaú aceitou. E ele pergunta para Isaac, seu pai, se não tinha guardado nenhuma bênção para ele. Isaac declara aqui no 37 que havia feito Jacó senhor sobre Esaú e que prometeu a ele fartura, o melhor foi para ele e não restou nada para você. Então, no 38, Esaú ele chora, assim, terrivelmente, implora por uma bênção. E no 39 e 40 aqui, nós vemos que Isaac pronuncia não a bênção da primogenitura, não a bênção maior, dobrada, como ele havia pronunciado para Jacó, ele não poderia pronunciar para Esaú, mas ele pronuncia assim, você viverá longe da fartura da terra, afastado do orvalho do céu, viverá pela espada, que sempre estará em sua mão e servirá a seu irmão, mas quando não puder mais suportar, você se libertará e correrá livre. Passado isso, no versículo 41, Esaú ele arquiteta um plano para matar Jacó. Ele diz que o seu pai não viveria muitos dias e assim que o seu pai morresse, ele mataria Jacó por tudo que havia ocorrido. No 42 ao 45, Rebeca, sabendo do intento de Esaú e sabendo do perigo que teria dela de repente perder os seus 2 filhos num só dia,
ela traça um outro plano agora para Jacó, para que ele fosse para a região das terras do seu irmão Labão e que ele ficasse um tempo ali até Esaú se acalmar, e depois ela mandaria mensageiros para que ele pudesse voltar para a terra. Para finalizar aqui no versículo 46 do capítulo 27, né, Rebeca conversa com Isaac e fala que ela já estava assim, cansada das mulheres hititas de Esaú, e que ela não queria que Jacó se casasse com uma hitita também. Provavelmente aqui ela já estava endossando o plano de mandar Jacó para as terras do seu irmão para protegê-lo de Esaú. Queridos, e eu queria nessa finalização aqui dizer para vocês, fazer uma observação. Nós vemos aqui, Deus havia dito para Rebeca sobre as duas nações, que o maior serviria o menor. Deus estava revelando o que aconteceria para frente, mas nós vemos que a atitude tanto de Esaú como de Jacó foram atitudes diferentes em relação à bênção, em relação aos princípios, e foi culminando em tudo como nós terminamos essa história aqui no capítulo 27. Eu queria deixar para os irmãos a importância, na hora de tomarmos decisões, nós tomarmos decisões baseadas em princípios. Se Esaú tivesse tomado a decisão em princípios, mesmo que eu venha a morrer, eu não vou abrir mão do princípio da primogenitura que está sobre mim. Se na hora que ele foi casar-se, ele entendesse quais eram os princípios da família, começado por Abraão, você percebe que as decisões de Esaú seriam bem diferentes da que ele tomou. E por ser diferente, de repente a história seria contada de uma outra forma, mas nós vemos que Esaú tomou decisões baseadas em suas necessidades. Queridos, é muito perigoso as nossas decisões serem somente embasadas nas necessidades, porque necessidades são coisas de momentos e princípios são coisas eternas em nossas vidas. Então, tudo que você for fazer, estamos iniciando um ano, que você possa basear as suas decisões, aquilo que você vai realizar, os seus projetos, que ele seja sempre embasado em princípios. Nós que servimos ao Senhor, nós precisamos estar com a nossa vida embasada nos princípios da palavra do Senhor. O que a palavra nos ensina? Você que participa do grupo aqui tem se alimentado da palavra, então você tem bastante material para que você possa enfrentar as dificuldades, as decisões da vida que lhe ocorrerem, aparecerem todos os dias, nos aparecem momentos para tomarmos decisões, que os princípios da palavra do Senhor seja o norte para as suas decisões. Lembre-se, as necessidades, a fome de Esaú passaria mais cedo ou mais tarde, comendo alguma coisa, comendo aquele guisado ou não, ele saciaria a sua fome. Mas a decisão dele, baseada na fome, prejudicou, e nós vemos lá depois em Hebreus, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, 16, 17, se você dá uma conferida, você vai ver como estava o coração de Esaú no momento que ele perdeu a bênção. Porque a forma, os modos operantes dele não eram em princípios e sim em necessidade. Queridos, que o Senhor o abençoe grandemente, que você tenha um domingo abençoadíssimo, que o Senhor continue falando ao seu coração, e estaremos juntos amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês.